Amores, vamos fazer o exercício 3 da página 51, tá? Aqui, ele tá pedindo para nós construirmos o que se pede usando o compasso. Então, ele, na letra A, está pedindo para construirmos o ângulo de 45 graus, tá? Então, a primeira coisa que eu faço, eu pego a minha régua e faço uma reta de base, tá? De qualquer tamanho, essa reta. Feito isso, eu posso nomear, né, esse segmento de reta. Então, eu vou colocar aqui, no comecinho dessa extremidade, o vértice A, tá? Eu vou nomear como vértice A. Para eu começar a construir este ângulo de 45 graus, eu preciso abrir o meu compasso em qualquer medida. Então, eu abro o compasso numa medida qualquer e começo colocando a ponta seca do compasso neste vértice, tá? Nessa extremidade. Feito isso, eu vou abrir um arco, vou traçar um arco bem grande, passando por esta reta que eu construí. Feito isso, aonde o arco cruza com a reta, eu marco o ponto 1, certo? Depois que eu marquei o ponto 1, o que eu preciso fazer? Com o compasso aberto na mesma medida, eu coloco a ponta seca do compasso no ponto 1 e traço um arquinho, só que agora é um arco pequeno, tá? E esse arco, ele precisa passar pelo primeiro arco construído. No encontro destes dois arcos, tá? Do primeiro arco e do segundo arco construído, eu vou marcar o ponto 2, tá? Que é onde esses dois arcos se cruzam. Depois que eu fiz isso, ainda com o compasso aberto na mesma medida, eu vou colocar a ponta seca no ponto 2 e vou traçar um arco, que passe também pelo primeiro arco construído. Certo? Feito isso, no cruzamento destes dois arcos, eu vou marcar o ponto 3. E agora, acabou? Ainda não acabou. Ainda com o compasso aberto na mesma medida dos passos anteriores, então eu não mexo na abertura do compasso, eu vou colocar a ponta seca do compasso no ponto 3 e eu vou traçar um arco pequeno, tá? Aonde estes dois arcos, eles se cruzaram, eu vou marcar o ponto 4. Feito isso, o que eu preciso fazer? Com uma reta colorida, então eu vou pegar qualquer cor, eu vou ligar o meu vértice A até o ponto 4, né? Eu vou ligar com o ponto 4. Certo? Agora, aonde essa linha colorida, ela cruza com o primeiro arco, então o primeiro arco é este daqui, eu vou marcar o ponto 5, tá? Então, ó, no cruzamento desta linha colorida com o primeiro arco, nós temos o ponto 5, certo? Agora, eu preciso colocar a minha ponta seca no ponto 1 e abrir o compasso até esse ponto 5 que eu acabei de encontrar. Então, eu coloco a ponta seca no ponto 1 e levo a ponta grafitada até o ponto 5. Estão vendo? Olhem só. Depois que eu fiz isso, eu vou pegar minha ponta seca do ponto 1 e eu vou traçar um arco pequeno, tá?
tracei esse arco pequeno com esta abertura do compasso na mesma medida. Vou pegar a ponta seca do compasso, vou colocar no ponto 5 e vou fazer um arco pequeno, né, que cruze este arco desenhado anteriormente, certo? No encontro destes dois arcos, eu marco o ponto 6, certo? Agora eu preciso ligar o meu vértice com o ponto 6. Formando o ângulo de 45 graus. Certo? Agora, a letra B. O ângulo de 120 graus. Primeira coisa que eu faço é a minha reta de base, né? Que vai servir como a base para eu construir este ângulo. Essa reta, ela pode ser de qualquer tamanho, certo? Eu vou abrir o meu compasso em uma abertura qualquer. E eu vou colocar na extremidade dessa reta. Mas antes de colocar na extremidade dessa reta, nós podemos nomear, né? Colocar um vértice. Que eu vou chamar de vértice A, tá? Vocês podem colocar a letrinha que vocês quiserem. Feito isso, eu pego o compasso, aberto em uma abertura qualquer, coloco a ponta seca do compasso no vértice A e eu traço um arco bem grande, tá? Que passe por esta reta que foi construída, tá bom? Aonde o arco e a reta se cruzam, eu marco o ponto 1, certo? Sem mexer na abertura do compasso, com ele aberto na mesma medida, eu vou colocar a ponta seca no ponto 1 e vou traçar um arco pequeno que passe por este primeiro arco construído. Aonde esses dois arcos se cruzam, eu marco o ponto 2, certo? Agora, com o compasso aberto ainda na mesma medida, eu vou colocar a ponta seca do compasso no ponto 2 e eu vou traçar um arco pequeno que passe pelo primeiro arco construído. Aonde esses dois arcos se cruzam, eu marco o ponto 3. E agora, o que falta eu fazer? Ligar o meu vértice até o ponto 3, para eu conseguir formar, então, o ângulo de 120 graus. Certo? A letrinha C, amores, é o ângulo de 90 graus. Eu começo pela minha reta de base. Faço a marcação no vértice, vou chamar esse aqui de B, tá? Eu vou abrir o compasso em uma abertura qualquer, coloco a ponta seca do compasso no vértice e traço um arco. Este primeiro arco, ele é bem grande, certo? Aonde o arco cruza com a reta, eu marco o ponto 1. Encontrei o ponto 1, com o compasso aberto na mesma medida, eu vou colocar a ponta seca no ponto 1 e vou traçar um arco pequeno agora, que passe pelo primeiro arco construído. Aonde estes dois arcos se cruzam, eu marco o ponto 2. Certo? Feito isso, depois que eu marquei o ponto 2, com o compasso aberto na mesma medida, eu coloco a ponta seca do compasso no ponto 2
e traço um outro arco grande agora, que passe pelo primeiro arco que foi construído. Aonde esses dois arcos se cruzam, eu marco ponto 3, né? Que é o cruzamento do primeiro arco com o terceiro arco. Feito isso, com o compasso aberto, na mesma medida, coloque a ponta seca no ponto 3, tá? E trace um arco pequeno passando pelo terceiro arco construído. Aonde esses dois arcos se cruzaram, eu marco meu ponto 4. Certo? Agora só precisa ligar o vértice com o ponto 4, tá? Feito assim o ângulo de 90 graus. E por fim, a letra D, que é o ângulo de 60 graus. Então, nós vamos começar fazendo a reta de base, né? Ela pode ter qualquer tamanho, certo? E eu vou marcar um vértice. Vou chamar esse vértice de S, tá? Podem escolher a letrinha de vocês. Depois que eu marquei o vértice, com o compasso aberto em uma medida qualquer, tá? Eu coloco a ponta seca no vértice S e vou traçar um arco bem grande. Aonde o arco cruza com a reta, eu marco ponto 1, certo? Não feche o compasso, não mexo no compasso. Depois que eu encontrei o ponto 1 com o compasso aberto, na abertura da mesma medida do passo 1, eu coloco a ponta seca no ponto 1 e traço um arco menor, tá? Um arco pequeno, que passe pelo primeiro arco construído. Depois que eu fiz isso, eu vou marcar, né, o ponto 2, que é o cruzamento desses dois arcos. Feito isso, eu posso ligar o vértice com o ponto 2, formando o ângulo de 60 graus. Certo? Se alguém não conseguir fazer, se alguém precisar de ajuda, só chamar a tia, tá bom? Um beijo!